Vou cantar Sangchibi, Sensor Steam. Se for ao Camboja, recomendo evitar a viagem se possível. Atualmente, vários crimes direcionados a coreanos continuam acontecendo sem parar no Camboja. A situação é tão séria que o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul pede para evitarem o local. Hoje explicarei o tema em detalhes. Confira. Recentemente, crimes direcionados a coreanos no Camboja não param de acontecer. Vamos dar uma olhada em alguns casos que aconteceram há pouco tempo. Em 21 de setembro, um coreano de cerca de 50 anos foi sequestrado por 4 chineses e um cambojano ao voltar para o carro após ir a um café em Bong Kenkang, a área mais movimentada do Camboja. E eles torturaram esse coreano de 50 anos. O segurança do café, que presenciou o caso, denunciou a polícia. A polícia local investigou e prendeu o sequestrador ao tentar levar o carro do coreano. Esse coreano foi resgatado pela polícia por pouco e dizem que também encontraram uma pistola na prisão. Também há casos em que coreanos vão ao Camboja e cometem crimes por lá. Em 25 de setembro, confirmou-se que 3 coreanos, entre 20 e 40 anos, cometeram fraudes online contra outros coreanos. A polícia do Camboja fez uma operação em Phnom Penh e prendeu 48 pessoas. 3 coreanos foram identificados como principais responsáveis e os outros 45 como vítimas forçadas a participar da fraude. Entre as vítimas, também estavam incluídos 30 sul-coreanos. No Camboja, pessoas entregavam conhecidos a organizações criminosas, que também sequestravam pessoas para forçá-las a praticar golpes de voice phishing. A indústria do crime cresce rapidamente no Camboja. Segundo o relatório recente divulgado ontem pela NNST, foram identificados 53 grandes locais de fraude e dezenas de outros locais suspeitos no Camboja. O governo cambojano sabe disso, mas ignora ou permite a situação. Isso porque a indústria do crime no Camboja tem, de certa forma, um impacto positivo na economia do país. Atualmente, cerca de metade do produto interno bruto do Camboja, mais de 12,5 bilhões de dólares americanos anuais, 17,6 trilhões de won, vem do crime. Estimativa do Instituto de Paz dos Estados Unidos da América, think tank americano. Por isso, o governo cambojano também ignora. Países vizinhos como Tailândia e China também se comunicam e fazem exigências a grupos criminosos. Desde julho, autoridades reprimem fábricas de golpes, prendem milhares de suspeitos e repatriam vítimas estrangeiras. Apesar disso, o Camboja ainda tem alta criminalidade. Essas operações de repressão costumam ser temporárias e feitas para mostrar serviço. Na prática, novas organizações de golpes surgem e antigos centros de crime seguem ativos, agravando o problema. O fato mais chocante é que, nos últimos anos, os crimes contra coreanos aumentaram exponencialmente. A gravidade da situação, apontada diretamente pelo Ministério das Relações Exteriores, fica evidente. Em 2021, houve apenas 4 casos de sequestro e cárcere privado envolvendo coreanos no Camboja. No ano seguinte, em 2022, parecia que o número havia diminuído para apenas um caso. Mas, depois disso, a situação mudou completamente. Em 2023, o número de casos aumentou drasticamente para 17, e apenas 2024 chegou a impressionantes 220 casos. Em 2025, antes do fim do ano, já há mais de 330 casos registrados. O aumento em 5 anos foi superior a 80 vezes. Nesse nível, não se trata apenas de uma simples insegurança pública, mas sim de uma evidência clara de que crimes direcionados especificamente contra coreanos estão se estruturando. A situação das vítimas no local é ainda mais horrível. Por serem coreanos, tornam-se alvos de sequestro, golpes de emprego e acabam vítimas de cárcere e trabalho forçado por organizações criminosas locais. Devido ao agravamento, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul aumentou o alerta de viagem para todo o Camboja em 16 de setembro. Em Phnom Penh, foi emitido alerta de viagem nível 2, recomendando cautela. Em Sihanoukville, Bokor Mountain e Bavet, onde há alta criminalidade e atuação de organizações criminosas internacionais, o alerta é mais rigoroso. Nível 2,5, aviso especial de viagem. As demais regiões também receberam recomendação de cautela para viagens. O Ministério das Relações Exteriores emitiu alertas em diferentes níveis, não só pelo aumento dos crimes. Isso ocorre porque casos de emprego fraudulento, golpes, sequestro, trabalho forçado e tráfico de pessoas direcionados a sul-coreanos estão acontecendo simultaneamente em toda a região do Camboja.
Em especial, como a maioria das vítimas foi enganada por indicações de conhecidos ou anúncios em redes sociais prometendo bons empregos, fica claro que não se trata de crimes isolados, mas sim de uma estrutura organizada de golpes sistemáticos direcionados especificamente a sul-coreanos. E esse problema já foi oficialmente levantado pelo governo sul-coreano junto ao governo cambojano. Em 25 de setembro, o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul participou da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York e se reuniu com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Camboja. Nessa ocasião, o lado sul-coreano destacou fortemente o fato de que os casos de fraude de emprego e sequestro envolvendo cidadãos coreanos no Camboja estão aumentando rapidamente. Pediu que o governo cambojano deixe de ser indiferente e atue diretamente, cooperando na proteção dos sul-coreanos e no combate ao crime organizado. Os crimes ganharam destaque no Camboja em 2020, impulsionados pelo grande capital chinês. A partir dessa época, a China começou a investir pesadamente no Camboja para trazê-lo para sua esfera de influência. Em 2020, foram investidos 1,3 bilhão de dólares. E em 2021, esse valor subiu para 2,3 bilhões. Isso é um aumento de 67% em um ano. Como os Estados Unidos da América investiram só 200 milhões de dólares no Camboja no mesmo período, fica claro o domínio do capital chinês. Os investimentos chineses focaram em infraestrutura. Prédios altos foram erguidos, novos portos construídos e rodovias abertas sucessivamente. À primeira vista, parecia que o Camboja estava se beneficiando economicamente graças ao capital chinês. O aumento dos empregos e do capital estrangeiro trouxe vitalidade temporária às comunidades locais. Apesar da vitalidade, uma sombra pairava. Com o capital chinês, muitos chineses migraram para o Camboja. Atualmente, estima-se que cerca de 1 milhão de chineses vivem no Camboja, o que corresponde a 5% da população total do país. O padrão de vida desses chineses era pelo menos 7 vezes maior que o dos locais. Naturalmente, o controle econômico de cidades importantes como Phnom Penh e Sihanoukville passou rapidamente para as mãos dos chineses. Os cambojanos têm enfrentado uma situação em que até mesmo dentro do próprio país estão sendo deixados para trás na competição econômica. A desigualdade econômica causou conflitos sociais e levou alguns moradores a se envolverem com organizações criminosas. O maior problema foi a entrada direta das organizações criminosas chinesas. Com a chegada de grandes redes criminosas, como a notória Samapi da China continental, o Camboja rapidamente se tornou um centro de criminalidade. Em várias regiões do Camboja, há áreas chamadas complexos do crime. Nesses locais, construídos como grandes edifícios ou complexos, acontecem coisas que são impossíveis de saber do lado de fora. As organizações criminosas enganam as pessoas, trazem-nas para cá e as mantêm presas dentro desses lugares. Essas pessoas têm documentos confiscados, ficam sem saída e são forçadas a crimes como golpes de voz, jogos e investimentos ilegais, administração de sites e grupos de dicas. Literalmente, elas acabam se tornando escravas digitais. O mundo dentro desses complexos criminosos é além da nossa imaginação. Se recusarem, são submetidas à tortura elétrica ou espancamentos. E às vezes nem recebem alimentação adequada, destruindo a pessoa psicologicamente. Alguns que tentam fugir e são pegos sofrem mais torturas. Assim, a organização usa pessoas como instrumentos do crime, obtendo grandes lucros ilegais. O mais chocante é que essa indústria criminosa já representa grande parte da economia do Camboja. Organizações de direitos humanos afirmam que quase metade do produto interno bruto do Camboja vem de indústrias ilegais. Esses complexos criminosos não são apenas grupos de crime comuns, mas sim cartéis internacionais envolvendo grandes empresas chinesas, a tríade da China continental e até mesmo membros da elite local. Há suspeitas constantes de que o líder principal esteja ligado a altos funcionários do governo chinês. Dentro do Camboja, esses complexos criminosos funcionam praticamente como zonas fora do alcance da lei. A polícia ou o exército não conseguem entrar facilmente, e mesmo quando entram, não conseguem controlar adequadamente as organizações criminosas que estão lá dentro. Atualmente, como parte da elite no poder já compartilha os lucros, muitas vezes as operações acabam sendo interrompidas sem resultados concretos. Esses grupos atraem pessoas com falsas ofertas de emprego no exterior. Ao retornar ao Camboja, enganados por falsas promessas de emprego e salário, têm os passaportes confiscados e perdem a liberdade. Entre as vítimas, muitos são sul-coreanos. Alguns ainda não voltaram e provavelmente estão presos agora. O Camboja, ao receber consultores chineses para desenvolvimento econômico, teve sua estrutura social abalada e virou foco de organizações criminosas internacionais. Apesar dos prédios e estradas luxuosos, muitas pessoas sofrem ao se envolverem em crimes. Se você pensa em viajar para o Camboja, recomendo que não vá, pois é muito perigoso. Sequestros são frequentes em Phnom Penh, Camboja, mesmo durante o dia. É perigoso. Por favor, recomendo que todos vocês que estão assistindo a este vídeo não vão para lá. O agravamento da segurança no Camboja está intimamente ligado à China. E se houver oportunidade no futuro, falarei sobre isso também. O que vocês acham da situação atual do Camboja? Por favor, deixem seus comentários.
Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.